Cada clique, cada toque no teclado. Já parou para pensar na orquestra de componentes que trabalha numa velocidade absurda dentro de um computador? Pois é, hoje a gente vai abrir essa caixa preta e desvendar a jornada de um simples clique. Essa é a grande questão, né? O que de fato acontece dentro da máquina quando alguém clica em alguma coisa? Cada ação, por mais simples que pareça, dispara uma reação em cadeia. Uma verdadeira jornada de dados em altíssima velocidade. É essa jornada que vamos acompanhar passo a passo. Ok, vamos mergulhar nisso. Mas, antes de mais nada, a gente precisa conhecer a equipe. Pense nesses componentes como os personagens principais da nossa história. Temos o cérebro, o coração, o sistema nervoso, cada um com um papel assim fundamental. Então, tudo começa com uma ação bem simples. Alguém decide ouvir uma música e clica no ícone. Parece instantâneo, né? Mas por baixo dos panos, uma reação em cadeia impressionante acabou de começar. O primeiro passo é o comando. O mouse, que é o que a gente chama de dispositivo de entrada, ele não faz nada sozinho. Ele simplesmente envia um sinal elétrico para dentro do sistema. A grande questão é, quem é que recebe essa mensagem? É aqui que a mágica de verdade começa. Aquele sinal do clique precisa ser interpretado e transformado em uma ação. E para isso, ele viaja até o centro de processamento da máquina. Bom, quem primeiro recebe esse sinal é a placa-mãe. E a analogia do sistema nervoso é, olha, perfeita. Assim como os nervos transmitem sinais pelo corpo da gente, é a placa-mãe que serve como uma grande rodovia de comunicação. Ela garante que o processador consiga falar com a memória e que todos os componentes trabalhem em harmonia. E o destino final desse sinal é o processador, ou a CPU. Se a placa-mãe é o sistema nervoso, o processador é, sem dúvida nenhuma, o cérebro. É o componente mais inteligente e rápido de todo o sistema. E como é que esse cérebro atua exatamente? Ele é um verdadeiro maestro. Ele interpreta o clique e transforma numa ordem concreta, tipo, abra o arquivo de música. E, ao mesmo tempo, ele executa as instruções de todos os outros programas e coordena a busca por esse arquivo específico. Pensa só, um cérebro trabalhando nessa velocidade toda gera muito, mas muito calor. Se esquentar demais, pode literalmente queimar. É por isso que o cooler é vital. Ele funciona como um sistema de refrigeração, garantindo que o processador possa operar no máximo sem sofrer nenhum dano. Certo, o cérebro recebeu a ordem e sabe o que fazer, mas de onde ele pega as informações? Bom, ele precisa acessar dois lugares bem diferentes que funcionam como uma memória de curto e longo prazo. A diferença entre essas memórias é fundamental, sabe? A memória RAM, ela funciona como uma memória de curto prazo. É temporária, tipo um post-it, guardando só o que está em uso naquele momento. Já o disco rígido, o famoso HD, é a memória de longo prazo. É o arquivo permanente para todos os dados, fotos, documentos e até o próprio sistema operacional. E essa é, sem dúvida, a melhor analogia que existe. A RAM é a mesa de trabalho, com os papéis que estão em uso ali, espalhados e prontos para um acesso rápido. O HD? O HD é aquele arquivo de aço, onde tudo fica guardado de forma organizada para ser consultado quando for preciso. Isso nos leva a uma pergunta clássica. Todo mundo já passou por isso, né? Se o cérebro, a CPU, é tão rápido, por que o computador fica lento, às vezes até trava, quando a gente abre um monte de programa ao mesmo tempo? A resposta, olha só, está naquela mesa de trabalho. Então, o ponto crucial é este. Pouca memória RAM é como ter uma mesa de trabalho minúscula. Não importa a velocidade do processador. Se não há espaço para organizar as informações, tudo fica lento, confuso. O cérebro acaba ficando ali meio ocioso, esperando a memória conseguir entregar os dados para ele. Ok, então o cérebro já buscou os dados lá no arquivo, colocou na mesa de trabalho e processou tudo. Mas como isso vira algo que a gente pode ver e ouvir? É aqui que entram os especialistas. A placa de vídeo é a tradutora visual. Ela transforma os sinais em imagens no monitor. E a placa de som faz a mesma coisa para o áudio, processando os dados da música e mandando tudo para as caixas de som. Bom, a gente já conheceu os atores principais, mas nenhuma operação funciona sem uma equipe de suporte fundamental. E um deles é absolutamente vital. A fonte de energia é o coração do computador. É ela que pega a eletricidade da tomada, converte e distribui de forma segura para todos os componentes. Sem ela, nem o cérebro, nem o sistema nervoso, nada, absolutamente nada funcionaria. Vamos agora resumir toda essa jornada que a gente viu. Começa com um clique, o sinal viaja pela placa-mãe até o cérebro, que busca o arquivo lá no HD, o carrega na RAM para trabalhar, a placa de som processa e, finalmente,
a música toca. Tudo isso numa fração de segundo. Incrível, né? E agora, para a gente fechar, fica uma reflexão. Depois de conhecer toda essa equipe incrível que trabalha sem parar dentro da máquina, será que o próximo clique vai parecer a mesma coisa? Fica aí a pergunta para a gente pensar.